Queridas amigas, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos a mais um Evangelho no ar, principalmente o Evangelho que há de se instalar definitivamente em nossos corações. Iniciaremos a nossa tarefa de hoje com a leitura de uma mensagem que nós a encontramos no livro Inspiração, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e esse capítulo se intitula Reino Íntimo. Que a Terra ainda é um mundo de expiações e testes constantes, não há que duvidar. Dificuldades e obstáculos repontam de toda parte. Entretanto, em qualquer situação, ser-nos-á possível criar um mundo à parte em que a paz nos ilumine em direção do futuro. Encontrarás, talvez, os que te golpeiam o coração, lesando-te o campo afetivo, qual se compromissos assumidos nada valessem, antes a dominação do prazer. Contudo, podes assegurar a tranquilidade própria com o esquecimento de semelhantes agressões nas quais os agressores se fazem infelizes por eles mesmos. Terás pela frente, em muitas ocasiões, a perseguição e a injustiça. No entanto, saberás imunizar-te contra os males do ressentimento, desculpando as injúrias. Provavelmente conhecerás grandes perdas de amigos aos quais te empenhastes de alma e coração. Todavia, surpreenderás na própria fé a energia para reiniciar a construção de tua segurança, na certeza de que a cada um de nós a vida atribuirá isto ou aquilo segundo as nossas próprias obras. Poderás talvez, ou melhor, perderás talvez afeições numerosas que te deixarão a sós nos instantes mais difíceis. Porém, saberás agir compreensivamente, buscando o bem com o olvido de todo mal. E assim, aprenderás a identificar os verdadeiros amigos, elegendo em teu favor uma seleção de companheiros capazes de amparar-te e de entender-te nos encargos que foste chamado a cumprir. O mundo é um palco imenso de provas e tribulações, funcionando à maneira de escola em que se nos apresentam vários tipos de educação e aprimoramentos. Mas, nessa área imensa de lutas, podes perfeitamente criar, nos recessos da alma, a fé e a serenidade, a coragem e a fortaleza que podem garantir a paz e a segurança dentro de ti. Vamos orar então. Pedir ao Mestre amado e aos benfeitores espirituais que nos ajudem na reorganização do nosso mundo íntimo. O nosso coração, nossa casa mental. Nós vos pedimos, Jesus amados e queridos benfeitores, o auxílio que tanto necessitamos, a inspiração precisa para que a nossa casa mental possa se tornar um lar agradável, agradável de se morar, agradável de se executar tarefas, de elaborar novos projetos e seguir adiante, enfim, nos aproximando cada vez mais de ti, Mestre, e do nosso Pai Celestial. Que o Evangelho de hoje nos esclareça um pouco mais, a fim de que
o mundo em que vivemos possa se tornar melhor com a nossa pequena contribuição. Muito obrigado. Então, queridos amigos, o tema que nos cabe hoje é o item 1 e 2 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Há muitas moradas na casa de meu Pai. E no item 1 nós encontramos os versículos do apóstolo João, 1 a 3 do capítulo 14, onde está escrito o seguinte, palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Gostaria de chamar a atenção já para esse início. Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, já está nos dizendo que esse ensinamento, essa mensagem, muito embora ele estivesse naquele momento preparando-se para desencarnar, para ir para o sacrifício, para a cruz, e consequentemente estava se despedindo temporariamente dos amigos, dos apóstolos, e que poderia parecer um momento muito triste, que aliás era um momento triste, sim, por que não? Mas, no entanto, ele nos traz uma mensagem de consolo, quando ele nos diz, não se turbe o vosso coração, tenhais paz. Procurei encontrar dentro de vós a paz necessária a fim de que o coração possa viver com serenidade. Pois bem, ele continua dizendo que se assim fosse, eu já vou teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Olha, ele não fala em sacrifício, ele olha para o futuro, está lhes dizendo, estou indo para preparar um lugar. É claro, nós interpretamos essas palavras mais no aspecto material, físico, o mesmo extrafísico, né? Ou seja, imaginamos um mundo onde poderemos conviver em paz e harmonia junto com o Mestre Jesus. E assim os apóstolos também entendiam. É claro que o olhar do Mestre, os seus ensinamentos ia muito mais além do que isso. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. E, no que diz respeito a essas palavras, nós interpretamos no aspecto material como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu vou ressuscitar, né? E vos levarei comigo. Porque, afinal de contas, o seu retorno, a sua materialização foi algo real. Mas será que era somente a isso que Jesus estava se dirigindo? Os seus ensinamentos são ensinamentos para toda a eternidade. E à medida que nós avançamos em entendimento, vamos pouco a pouco compreendendo um pouco mais. Não temos a pretensão nessa noite, nesse momento, melhor dizendo, desvelar todos os segredos dos seus ensinamentos. Seria muita pretensão de nossa parte. Mas avançarmos um pouquinho. E Allan Kardec, logo no item 2, nos dá uma dica muito, muito importante. Veja bem que ele coloca como esse diferentes estados de alma na erraticidade, que é o título do primeiro item, que é o item 2, em que ele faz as suas observações, diferentes estados da alma na erraticidade. Nós vamos compreender que ele não fala dos mundos materiais, mas fala de um mundo íntimo, da nossa casa mental. Por isso que ele coloca em primeiro lugar, porque daí vai derivar
todo o restante. A compreensão, uma compreensão mais ampla no que diz respeito a muitas moradas na casa do meu Pai. E certamente ele está nos dizendo, precisamos começar, tudo começa na nossa morada íntima, na nossa casa mental. Ele nos diz o seguinte, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Sim, ele começa, em primeiro lugar, a nos mostrar de uma forma geral de que o mundo está repleto de moradas, tanto materiais como principalmente espirituais. Ele continua dizendo, independente da diversidade dos mundos, e aí que ele pega no nosso entendimento. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado do espírito. Cada um de nós tem um mundo interior no qual ele vive. Ou melhor, nós vamos ver que nós temos aqui dentro mais de um mundo. Ele continua dizendo, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimentes, as percepções que tenha. Dependendo do estado evolutivo em que cada um de nós se encontra, aqui ele está falando particularmente dos espíritos errantes, ou seja, os desencarnados, mas podemos nos incluir, porque todos nós somos detentores de uma casa mental e todos nós estamos num patamar mais ou menos elevado da nossa caminhada evolutiva. Consequentemente, encarnados ou desencarnados, nós vivemos intimamente desta ou daquela maneira. Enxergamos o mundo, mesmo o mundo material, de formas diferentes, segundo sejam os nossos princípios interiores. Então, hoje, eu gostaria de me valer de algumas colocações de alguns benfeitores da humanidade, particularmente, sim, aqueles que contribuíram com a obra espírita, para que a gente possa refletir um pouquinho mais. Olha, os próprios espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 833, dizem a Allan Kardec, é pelo pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limite, porque o pensamento desconhece obstáculos. Em primeiro lugar, nós podemos, então, entender com isso de que todos nós temos um certo grau de liberdade. Liberdade que não se prende ao corpo físico, mas que se prende à nossa maneira de pensar. Todos nós somos livres de pensar desta ou daquela maneira. Mas é evidentemente que essa liberdade também nos confere responsabilidade. Mas é essa liberdade de pensar que faz com que a gente crie um mundo íntimo onde nós vivemos constantemente. Ou melhor, onde nós vivemos talvez quase constantemente. Porque às vezes os aspectos materiais nos distraem um pouco, mas também não deixamos de analisá-los conforme seja a nossa visão mental, segundo nossos conceitos, preconceitos, enfim, segundo nossas próprias avaliações íntimas. Então, a liberdade que nos é concedida e que nós temos é principalmente estar presa à nossa maneira de pensar. E nós conhecemos os nossos pensamentos, sabemos pensá-los, sabemos avaliá-los. Leon Denis, na obra O Problema do Ser,
do Infinito da Dor nos diz o seguinte: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. O estudo do pensamento é muito, muito importante. Talvez o mais importante, porque o nosso pensamento é que constitui a nossa morada íntima, o nosso mundo interior. E esse mundo a gente vai levar onde quer que a gente vá. Frequentemente, pessoas perguntam, os grupos de estudos, por exemplo, pessoas perguntam: como será a vida em Júpiter? Como será a vida em Marte? Como será a vida em Saturno? Uma grande curiosidade para saber como é estruturada a sociedade lá, como é que as pessoas vivem, porque nós ainda estamos presos ao conceito de que felicidade, um mundo feliz, nos traz, ou melhor, a nossa própria felicidade vem do exterior. Vem daquilo que os outros podem nos proporcionar. E, às vezes nós sonhamos de morar em Júpiter. Alguns perguntam: quando será que eu vou morar num planeta como Júpiter? Mesmo que nos fosse dado irmos até lá, para experimentar ou para morar, nós iríamos levar lá o nosso mundo íntimo e viveríamos lá tal qual nós vivemos aqui. Talvez sofrendo mais do que aqui. Porque, por comparação, nós perceberíamos o quanto inferiores nós somos e, consequentemente, nós sentiríamos envergonhados. De outra maneira, nós sentiríamos falta lá no mundo tão evoluído das questões materiais que aqui nos preenchem, nos dão algum tipo de prazer, ainda que seja momentâneo, ainda que seja efêmero. Consequentemente, não viveríamos felizes. De que maneira nós vamos viver felizes num planeta como Júpiter, quando o nosso mundo íntimo estiver no mesmo padrão vibratório? E para isso nós precisamos trabalhar e conhecer o nosso pensamento. E então vem nosso auxílio o benfeitor Aulus, que no livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos fala da casa mental. E nos diz que a nossa casa mental, de uma maneira, vamos assim dizer, grosseira não, porque grosseira não é bem o termo, mas de uma maneira simplificada, a nossa casa mental se divide em 3 níveis. E nós podemos dizer que esses 3 níveis são 3 mundos diferentes que coabitam em nós, que habitam em nós. Às vezes nós vivemos num mundo, às vezes no outro, ou às vezes no outro. Que mundos são esses? O subconsciente. O subconsciente que se refere ao passado. O subconsciente é a residência dos nossos impulsos automáticos, das nossas conquistas, ou dos nossos atavismos, das nossas imperfeições que nós desenvolvemos no passado. De que forma que a gente age, pensa no automatismo? Quando agimos assim, sem pensar. É importante que a gente conheça isso. É importante que, de vez em quando, a gente vá morar um pouquinho, detenha um pouquinho nesse nosso mundo, que a gente pode dizer, talvez seja deles o mundo inferior, mas que, no fundo, representa o nosso verdadeiro estágio evolutivo. Aquilo que a gente vive no automatismo. Como é que a gente pensa sem raciocinar? Como é que a gente age de improviso? Enfim, tudo aquilo que nós já instalamos dentro de nós. É evidente que nós instalamos dentro de nós perfeições, ou melhor, virtudes,
mas também instalamos alguns vícios. É importante que a gente aprenda a separar esse joio do trigo. Nós temos, então, o superconsciente, que é a casa das nações, das noções superiores, ou seja, das nossas aspirações superiores que representam o nosso futuro. O futuro que nós almejamos alcançar e que muitas vezes não temos uma ideia muito perfeita de como ele deva ser, tanto é verdade que nós perguntamos como será a vida em Júpiter, não é? Isso não vai nos levar a apenas a curiosidade, não é? Mas o mundo mais importante hoje é o nosso consciente, que representa o presente, ou seja, o domicílio das conquistas, ou melhor, o domicílio das lutas atuais, que pode nos proporcionar conquistas valiosas ou então derrotas. E é nesse mundo consciente, nesse nosso dia a dia de hoje, esse é o nosso mundo mais atuante, mais importante no momento, a que devemos dar toda a atenção, é que pode analisar o nosso passado, ou melhor, os nossos pensamentos, os nossos atos e pensamentos espontâneos, para poder aperfeiçoá-los com vista a, quem sabe, morarmos em Júpiter um dia, não é? Muito bem. E o próprio benfeitor Emmanuel, na obra Ideal Espírita, ele nos diz o seguinte: hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Sim, hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Hoje é o dia que nós temos a oportunidade de dar uma arrumadinha, uma limpadinha na nossa casa mental. Não foi ontem, se tivermos oportunidade ontem, talvez a tenhamos aproveitado ou talvez a tenhamos perdido. E por enquanto não será amanhã, porque o amanhã vai depender daquilo que a gente fizer hoje. Ele nos diz, ontem foi experiência adquirida. Amanhã serão lutas novas. Mas hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. É hoje que vai fazer a diferença. Nesse momento, nesse exato instante, porque o momento passado já passou. E o que virá daqui a pouco será consequência do que nós fizermos agora, nesse instante. E então, seguindo nesse pensamento, a benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, nos diz o seguinte no livro Atitudes Renovadas. A preferência pelos pensamentos perturbadores tem a sua origem nos hábitos doentios arraigados que procedem das experiências anteriores quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos. Está nos dizendo exatamente que os nossos desatinos, os nossos pensamentos perturbadores inferiores, enfim, aquilo que nos faz sofrer em nossa casa mental, no nosso mundo íntimo, tem raízes no passado, ou seja, no nosso subconsciente, nas conquistas ou derrotas do passado. É importante que a gente analise e não tenha medo de descobrir coisas um tanto quanto sombrias, porque quando um ponto escuro aparece, é a oportunidade da luz, ainda que seja de uma lamparinha pequena, fazer luz para esclarecer. E uma luz pequena esclarece tudo em torno. E as trevas se dissipam pouco a pouco. Leon Denis continua dizendo na mesma obra, O Problema do Ser do Destinador, modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Esses produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Os nossos dissabores, que fazem parte do nosso mundo íntimo e que às vezes dizem respeito até mesmo a algumas anomalias em nossa organização física, nada mais, nada menos são resultados do que o nosso mundo interior
não muito aperfeiçoado. E então, a Joana de Ângeli volta a nos dizer no livro O Despertar do Espírito, o bem, no entanto, é o que equivale ao correto, ao edificante, ao nobre e elevado. Estimula os campos energéticos do espírito, né? Assim como o nosso passado pode ter gerado consequências tristes para nós, olhar para o bem é a forma de reverter tudo isso. E às vezes nós nos perguntamos, quando olhamos uma coisa que aparentemente é ruim, a gente se lastima, a gente costuma apontar as coisas mais dolorosas, ou a gente procura enxergar nisso a lição proveitosa que venha trazer luz. A gente procura enxergar nisso o bem, o bom. Por exemplo, no século passado, um grande líder da humanidade cometeu atos que levaram 6 milhões de pessoas a serem trucidadas. O que é que nós pensamos dele? Mas, sem dúvida alguma, esse indivíduo demonstrou uma inteligência muito grande. Então, nós podemos pensar, merece um castigo? Vai viver durante milhares de anos presos às regiões infernais? E se nós pensássemos de uma outra maneira? Ele mostrou uma inteligência muito, muito grande, destacada. Já pensou o dia que esse espírito resolver usar a sua inteligência para o bem da humanidade? Que coisas maravilhosas ele vai fazer. Isso é construir o bem. É construir o bem dentro de nós, porque emitimos pensamentos positivos. E, de quebra, nós estamos ajudando, através dessa vibração do nosso pensamento, a melhorar tudo em torno. Porque quando a gente pensa de uma forma positiva, por quanto o mal possa parecer estar triunfando, é dessa maneira que vencemos o mal. Não é apontando os defeitos do mal, mas sim apontando os benefícios que ele nos traz. Allan Kardec, ou melhor, os espíritos, responde a Allan Kardec na questão 459. Isso para que a gente possa dizer para si mesmo, estamos falando do nosso mundo íntimo, mas a gente não fica sozinho, a gente não vive sozinho, mesmo nesse mundo íntimo. Para mostrar e para sabermos que a gente está sempre vivendo em comunidade, porque é preciso. Ou seja, atrelados ao nosso mundo íntimo, existem outros mundos íntimos, que giram um em torno ao outro, se atraem da mesma forma como os planetas giram em torno do Sol, como os satélites giram em torno dos planetas e assim por diante. É um conjunto de mundos, mesmo os nossos mundos íntimos, os nossos familiares, nossos amigos, não é? E Kardec pergunta aos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ai, meu Deus do céu! Muito mais do que imaginais, respondem os benfeitores, influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Olha só, e a gente pensa que o nosso mundo íntimo é só nosso. Não, nele se mistura o mundo íntimo de outros. Das suas aspirações, das suas expectativas, dos seus prazeres, dos seus vícios e também das suas virtudes. Então, é muito importante que a gente consiga discernir tudo isso e não fazer de conta que isso não existe, e não fazer de conta que os meus pensamentos são apenas meus. Tenho responsabilidade com tudo isso. Confraternizar-me com os bons pensamentos, ou então trabalhar para que os maus pensamentos possam ter um destino mais apropriado, uma transformação.
não renegá-los, não bani-los como se eu pudesse fazer isso, mas meditá-los e transformá-los, porque pensando no bem, eu posso transformá-los. Não importa que sejam meus, que sejam de outros, porque todos nós vivemos em comunidade, seja no plano físico ou no plano mental. E na Gênese, Allan Kardec vai nos dizer também, olha, pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Então, nós já podemos ter aí uma ideia bem clara do que é que se constitui a grande maioria dos habitantes do nosso planeta. É claro que ele está melhorando, é claro que ele está indo para um estágio de planeta de regeneração, mas ele vai com o nosso esforço, e se a gente quiser ir junto, nada melhor do que a gente esforçar-se para poder acompanhar esse procedimento, essa evolução. E ele diz ainda, olha, que tem em abundância, tá? E então, em Atitudes Renovadas, a Joana de Ângeli nos diz, processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais, com efeito dos atos perniciosos praticados em existências passadas e perseverados mentalmente. A importância, então, ela nos diz, nos mostra, de revisar os nossos pensamentos. Mas nós gostaríamos de finalizar essa série de comentários dos benfeitores espirituais com um comentário de alguém que, pelo menos naquela época, não era espírita. Talvez ele tenha até reencarnado hoje como espírita, mas de um dizer que se encontrava na entrada do Templo de Delfos. Essa frase é atribuída a Sócrates. Não, Sócrates a utilizava porque ele era adepto do aperfeiçoamento do pensamento e do aperfeiçoamento de si mesmo. O aperfeiçoamento do íntimo. Essa frase diz o seguinte, conhece-te a ti mesmo e conhecerá, porque a gente só conhece a primeira parte, né? Que os benfeitores espirituais se utilizam dessa primeira parte como uma resposta que dão no Livro dos Espíritos a Allan Kardec. Mas tem uma continuidade essa frase, que lá está escrito no Oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É claro que hoje nós podemos trocar esse deuses por Deus. Mas o que importa é o sentido. À medida em que eu me conhecer, que eu fizer as minhas introspecções, com a vontade de me aperfeiçoar, conhecendo quem eu sou, o que preciso melhorar. Nessa análise em que eu entro em contato comigo mesmo, eu encontro em mim mesmo a presença de Deus. A presença de Deus que me mostra que o meu interior, toda a minha estrutura é semelhante ao universo. Assim, como pululam ao meu derredor os pensamentos e as mentes daqueles que se afinizam comigo, e que também, sem dúvida alguma, tem lá no fundo a sua ansiedade para aperfeiçoarem-se e viverem de uma forma mais digna, iluminarem também seu mundo íntimo, sua casa mental. À medida que todos nós nos esforçarmos para isso, nós estamos agindo da mesma forma que o próprio universo. Um gravitando ao derredor do outro, mutuamente, e absorvendo aquilo que cada um tem a oferecer.
e progredindo à medida que um emite e aperfeiçoa a sua casa mental, que se ilumina e, de repente, faz com que o contágio faça com que as outras casas mentais que pululam e que circulam, que gravitam ao seu derredor, também se iluminem. Por consequência, por afinidade, descobrindo todos nós juntos o caminho do amor, o caminho da iluminação íntima, a semelhança das próprias galáxias que são solidárias entre si. E então, dessa maneira, nós conheceremos e podemos conhecer o universo inteiro, olhando para dentro de cada um, olhando para dentro de si mesmo. E com isso, queridos amigos, eu agradeço a atenção, perdoem por terem tomado um pouquinho mais de tempo, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Pedindo a esse mestre que ele já está assim, uno com Deus, muito mais do que nós, que nos ajude a descobrir e fazer com que também nós, interiormente, possamos desabrochar como Cristos que seremos um dia. E que então viveremos na felicidade plena por também um dia estarmos tão completamente unidos a Deus e nos sentirmos partícipe da sua obra e mais do que isso, totalmente acolhido por Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridos amigos espirituais. Obrigado, queridos amigos de todos os níveis, encarnados, desencarnados, por esses momentos que passamos juntos. Que a paz de Jesus esteja com todos.